Ó, esta é a live com o Dr. Marcelo Queiroz sobre artroscopia de quadril. E à medida que a gente vai acolhendo as pessoas que vão entrando, Gelate, Lucas, muita gente já entrando. Ó, vamos ver quem é que entrou aqui, vamos ver se o Dr. Marcelo entrou, nós vamos convidar, já temos lá. E olha que bacana. Vamos ver se ele entra. Vamos ver se já consegue entrar, se ele aceitou aí. Doutor Marcelo! E aí? Começando a nossa live. Boa noite, doutor Marcelo. Boa noite. Então, boa noite só a todos. Explicar para o pessoal, eu nunca participei de uma live, só o André mesmo para me convencer a participar desse negócio aqui. Bacana, muito bacana. O povo aí vai conversar contigo, você vai ver que bacana que é. E aqui o que nós queremos é divulgar, enfim, tópicos, assuntos da ortopedia, tópicos médicos, né? Informação de qualidade que vai ficar depois registrado no canal da Artrose. Nós vamos começar a live agora lá no Instagram. O Instagram já está aqui. No Facebook e no YouTube. Vamos lá. Milhares de pessoas nos aguardam, Marcelo. Milhares de pessoas. Tá, já começamos também no Facebook e no YouTube. Esta é a live com o Dr. Marcelo Queiroz sobre artroscopia de quadril. Dr. Marcelo Queiroz é um dos expoentes da nossa sociedade de cirurgia do quadril. Por isso eu convidei ele. Então, doutor Marcelo, me conte do seu caminho até virar esse emérito cirurgião de quadril. Como é que é? Onde é que tu te formou? Por que você escolheu ortopedia? Essa coisa que o povo quer saber. A verdade é essa, o povo quer saber. Como é que você virou um renomado cirurgião de quadril em São Paulo? Vamos lá. Bom, boa noite, André. Então, primeiro agradecer aí o convite e suas palavras. Não sou renomado de nada. Então, eu faço parte do grupo de quadril da Santa Casa de São Paulo e, assim, eu fiz toda a minha formação em faculdade de medicina, residência, especialização lá, né? E eu tive sorte de estar, talvez, no lugar certo, na hora certa. Tive tutores, aí, mentores espetaculares. Então, como chefe do grupo, primeiro o Emerson, depois o Dr. Nelson, depois o Giancarlo, que são pessoas espetaculares. E eu criei interesse nessa área de artroscopia de quadril, né? Muito bacana. E aí fui inspirado. Meu pai é ortopedista. Olha que bacana. Meu pai também é ortopedista. Olha que legal. Pois é, então. E aí, 40 anos atrás, ele é gaúcho também, eu não sei se você sabe também. Não sabia? Olha, pois é, mais gaúcho. Uma afinidade aí. Olha que bacana, Marcelo. Poxa. E aí, ele, no primeiro ano de residência de ortopedia, ele começou a mandar carta para o mundo inteiro e ele foi aceito na Espanha. Para fazer a residência e especialização dele. Ele ficou alguns anos por lá, né? Olha! Então depois eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu falei, não, eu também tenho que ir para fora e ver o que esse pessoal que é tão renomado aí, internacionalmente está fazendo. E segunda coisa, eu quero ver o ambulatório deles para ver se isso aí é tudo verdade ou é só papo furado. Ou é só tochada, ou é só conversa. A gente sabe que tem muito papo furado aí em termos de tecnologias e novas técnicas e mesmo em até algumas publicações que a gente desconfia um pouco dos resultados. Então eu fiquei com essa coisa na cabeça e falei, não, eu quero viajar, eu quero conhecer todos esses melhores aí cirurgiões do mundo e ver o que está acontecendo, né? Então, acabando minha especialização em quadril na Santa Casa, eu comecei a fazer contato com pessoas aí ao redor do mundo, frequentava cursos, congressos, e ia na cara dura mesmo com esses cirurgiões e falava assim, eu quero te visitar. Sim, como é que faz para te visitar? Exatamente. E aí, literalmente, eu peguei tudo que eu tinha no banco e aí
fui visitar essas pessoas aí ao redor do mundo, basicamente nos Estados Unidos, no Canadá, na Suíça e na França, e os principais serviços da época. E eu acho que foi uma coisa muito proveitosa, né? E criei uma rede de contatos aí muito interessante e voltei para Santa Casa e estou lá até hoje, né? Então, muito bacana. É isso. Então, pessoal que nos acompanha nessa live fantástica, vocês estão vendo a estreia do Dr. Marcelo Queiroz em lives. Agora ele vai começar, não para mais, vai ser daqui para frente, vai ser live toda semana. Lembro a todos que vai ficar gravada essa live no canal da Artrose. Deixa eu contar para o pessoal que não sabe o que é o canal da Artrose, Marcelo. O canal da Artrose é uma iniciativa nossa no YouTube de deixar conhecimento médico de qualidade registrado. A gente fez várias lives, live com o doutor Carlos Galia, conhece? Nosso amigo, meu professor, você tem a sua linhagem, eu tenho a minha vem lá do Galia, do Hospital de Clínicas, e nós vamos fazer uma outra em janeiro também, daí sobre fraturas do quadril que me pediram, nós vamos fazer também. Então, o doutor Marcelo já mostrou, enfim, o seu interesse todo pela cirurgia do quadril, né? Pai ortopedista, eu também tenho essa relação boa com a ortopedia, e eu quero saber de ti. A primeira pergunta que eu vou fazer para o doutor Marcelo Queiroz é: o que é a artroscopia de quadril, doutor Marcelo Queiroz? Então, a artroscopia de quadril, assim, nada mais do que uma técnica de acesso à articulação do quadril, em que se coloca uma câmera, tá, para visualizar a articulação, e visualizando a articulação você pode fazer uma série de procedimentos para diferentes doenças e problemas, né? Então, basicamente é isso, é uma cirurgia por vídeo da articulação do quadril. Olha que bacana. Então, eu não sei se vocês sabiam, eu vi pacientes aqui que já estão, né, dando oi ali para o Marcelo, dando oi para mim, pessoas, enfim, que a gente já, inclusive, já operou por artroscopia. Artroscopia, então, é uma forma de acesso, é uma técnica relativamente nova, né, em que a gente pode fazer vários procedimentos por furinhos, endoscopicamente, né, por uma câmera instrumental, e de menos invasão e de recuperação melhor. Acho que é por aí, né, Marcelo? Sim, sim, é isso. Muito bacana. Então, eu gostaria que tu, assim, tu que já visitou tantos serviços, é um cara expoente da nossa sociedade, me conta um pouco da história da artroscopia de quadril em especial. Conta aí para nós, por favor, Marcelo. Então, eu acho que do ponto de vista dos pacientes aqui, quem está assistindo, o que é interessante é que uma das principais indicações de artroscopia, inicialmente, era para tirar algum tipo de corpo livre da articulação. Então, algum pedacinho de cartilagem, alguma bala, por exemplo, de tiro que tivesse alojado. Enfim, a gente tem uma série de descrições de procedimentos assim pequenos, que se colocava a câmera, se olhava e se retirava algum fragmento, né? Aí passou por um segundo momento em que se debridavam tecidos, né, com ferramentas mais avançadas, lâminas que rodavam e aspiravam, né, que são chamados shaver, e que serviam para debridar tecido. E aí, realmente, o que deu o grande salto aí em termos de uso foi o desenvolvimento da artroscopia para uma doença específica, que é o impacto femoroacetabular. Então, aí que entra a fase moderna da artroscopia de quadril. Muito bacana. No começo, a gente fazia era isso mesmo que o doutor Marcelo colocou, que era olhar dentro da articulação, ver o que dava para fazer. Eu me lembro que a minha primeira artroscopia de quadril foi em 2002, com um instrumental de joelho, né, em que a gente usou e conseguiu, com o shaver do outro lado, melhorar uma doença, que se diz até reumatológica, né, uma condromatose sinovial. Tiramos corpos livres, limpamos um pouco da sinovial, e aquilo para nós foi o máximo. Para o paciente melhorou, nós conseguimos melhorar um tanto a vida dele, e assim era o começo, né? Épocas heróicas, né, doutor Marcelo? Me conta da tua primeira
do teu primeiro contato, como é que foram os primeiros casos? Conta aí para nós. Então, eu tive a sorte, na verdade, da Santa Casa, enquanto eu era residente, de ter o Dr. Giancarlo Polezelo. Ele estava também já iniciando a tratamento por impacto por artroscopia, lógico, ainda com uma dificuldade técnica por conta do equipamento da época, enfim, de uma série de entraves que todo pioneiro tem que passar. Então, é a mesa que não funciona, é a bomba que não está adequada, é o equipamento que é recondicionado, enfim. Então, hoje em dia, o que a gente faz, perto do que era feito naquela época, assim, é um mundo de diferença. Então, não dá nem para comparar os resultados do que a gente tem hoje em dia com o que tinham naquela época. Mas, como toda técnica que é desenvolvida, os pioneiros pagam um pouquinho a conta de serem os primeiros a chegar nas novas técnicas. Sem dúvida, né? A Vera Lúcia diz assim, é tipo um microscópio. É tipo uma câmera, né? Um endoscópio que a gente usa, né? Por um furinho e vai lá, entra e olha dentro da junta, Vera. E eu convido a todos, inclusive a ti, Marcelo, aqui no Instagram, que a gente está vendo, tem um aviãozinho ali embaixo. Clica no aviãozinho, você vai ver que abre uma série de pessoas para você convidar. Pode convidar até 50 pessoas para a nossa live. Se você convidar 49, já está bom. E aí você clica e chama todo mundo que está desatento, né? Que gostaria muito de estar na live e se esqueceu. E aí a gente já chama, convida e vai todo mundo participar aqui da nossa conversa. Bom, conta o doutor Marcelo Queiroz, ele faz parte... Eu também faço da Sociedade Brasileira do Quadril. Conta para nós o que é essa sociedade, depois eu vou te perguntar do outro comitê, o que tu preside. Então, acho que para quem está assistindo, os médicos, eles geralmente se reúnem em associações, que são grupos de especialistas dedicados a estudar determinados problemas, E a gente tem aqui no Brasil a Sociedade Brasileira de Quadril, que é uma sociedade de especialistas, são ortopedistas especialistas em cirurgia de quadril. E aí, como essa parte de artroscopia e de cirurgia preservadora, o que quer dizer cirurgia preservadora? Cirurgias que não substituem a articulação do quadril, acabou crescendo muito, criaram uma subdivisão, que é uma comissão de cirurgia preservadora, e que atualmente eu estou presidente, Isso aí, pessoas muito competentes já me precederam, outras competentes vão me suceder, mas atualmente eu ocupo esse cargo. Então, vocês têm a oportunidade única de fazer perguntas aí para o doutor Marcelo Queiroz, que é o presidente dessa comissão de cirurgia preservadora do quadril. Ou seja, a parte que ainda não envolve prótese de quadril. A Sidneia até me perguntou aqui no Facebook, tem uma cirurgia indicada desde 2018, por consequência da artrite reumatoide e desgaste da cartilagem. Usei cadeira de rodas e agora muletas. E manco por conta da diferença das pernas. Não é só por isso que você manca, dona Sidneia. Eu não consigo aceitar a cirurgia. Bom, aí tem que ver, né? Tem outra solução? A gente está falando de um tipo de cirurgia aqui, que é minimamente invasiva, Sidneia, que às vezes pode ajudar a fazer uma limpeza dentro da articulação, às vezes pode ser útil. Não sei se é seu caso, tá? Eu ouvi o doutor André dizendo que outros recursos até esgotaram as possibilidades. Esse é um dos recursos. Às vezes há outros que nós vamos tratar mais para o final, técnicas que vão poder ajudar alguns pacientes. Eu não sei do seu, às vezes já é grave demais, e às vezes a cirurgia necessária é uma cirurgia de prótese, né, Marcelo? A gente vê muito disso aí, né? Eu acho que tem uma confusão grande, artroscopia, artroplastia, a gente vê muito isso na internet. Eu acho que para vocês que estão em dúvida em termos de conduta, a primeira coisa que vocês precisam é um diagnóstico correto. Claro. Se o diagnóstico está errado, tudo que vem depois não funciona. Então, essa é a minha sugestão para vocês. Procurem um médico, tenham um diagnóstico correto, que aí depois as coisas se encaminham de forma mais adequada. Tudo começa, pessoal, Sidneia, tudo começa com o diagnóstico certo. Você vai no seu bom médico, você confia, no caso do quadril, de preferência, um médico da Sociedade Brasileira de Quadril,
Outros ortopedistas também podem fazer a avaliação, não estou dizendo que seja só, mas esses se dedicam a esta especialidade. E aí, depois de feita a avaliação correta, aí você vai ter opções, né? Uma opção, por exemplo, Sidneia, para melhorar a dor da articulação, se chama radiofrequência, em que você melhora apenas a dor, mas dentro a artrose, o desgaste e a artrite continuam. Né? É como se você não arrumasse o quarto, apenas apagasse a luz. É uma coisa que acontece na radiofrequência, é uma alternativa. Ó, tem uma pergunta aqui já para nós. Ó. A Marielle Matos pergunta aqui. Quem tem rotação no quadril, poucas dores, vale a pena fazer artroscopia para prevenir a piora na velhice? E isso nós já vamos desenrolar a partir de agora, porque o doutor Marcelo Queiroz falou de uma coisa muito importante para vocês entenderem na artroscopia do quadril, que é uma doença, uma alteração que se descobriu, chamado de impacto femoroacetabular. Conta para nós o que é isso, que diagnóstico é esse, que bicho é esse, doutor Marcelo? Então, acho que a primeira coisa, essa questão que a gente está falando de artrose ou artroscopia, né, artroplastia. Então, um futuro não muito distante, mais ou menos 15 anos atrás, quando o paciente vinha com dor no quadril, ou ele tinha um desgaste muito avançado que tinha que fazer prótese, ou o resto era tudo tendinite e bursite, né, por falta de conhecimento técnico de doenças ou alterações do quadril precoces que pudessem causar desgaste do quadril. Então não se sabia muito bem o que causava desgaste, e lá na frente se fazia a prótese desses pacientes. E aí depois um grupo da Suíça, principalmente, né, eles acabaram desenvolvendo alguns conhecimentos de que pequenas alterações na forma do quadril poderiam gerar dor e um desgaste lá para frente, em termos de desgaste de cartilagem. Tá? Então esse mecanismo de deformidade que vai gerar um desgaste do quadril é que é chamado impacto femoroacetabular. É isso aí. Então pode ter pequenas alterações no fêmur, né? Vamos pegar aqui a bacia que às vezes aparece aqui, ó. Ó, o pessoal aqui que está no Instagram, quem está aqui, ó, aqui, se vê que há alterações às vezes aonde o osso cresceu próximo à cabeça do fêmur e na bacia. Então às vezes há saliências ósseas, pessoal, que quando do movimento normal podem causar este impacto regular. É mais ou menos isso, né, Marcelo? Pois é, e o que é interessante é que muitas vezes essa chamada falta de alongamento que os pacientes têm, né, na verdade não é falta de alongamento, é um bloqueio mecânico. Tá? Então vocês aí que não conseguem cruzar a perna direito, tem dores para entrar e sair do carro, dor para agachar, enfim, isso pode ser um problema de dentro da articulação. E que não é alongamento. Na verdade, é como se houvesse um obstáculo ósseo, uma batida de um osso em relação ao outro, que não permite daí, né, que ela me perguntou aqui, da rotação. É isso, às vezes há perda de rotação por causa disso. Não consegue, às vezes, né, como ele falou, entrar e sair do carro, botar meia, amarrar sapato. Não é só alongamento. Existe mesmo um bloqueio ósseo. E isso pode anteceder o caso, já pode ser até a própria artrose, mas muitas vezes antecede, daí no jovem, né, o próprio desenvolvimento da artrose, que é o que eu falei na chamada. Se você é jovem e tem esse tipo de problema, talvez seja candidato até à artroscopia, né, Marcelo? Pois é, indicações cirúrgicas, lógico, dependem de uma série de fatores, mas deformidades ósseas grandes, logicamente, isso não vai ser resolvido com fisioterapia ou com algum tipo de remédio. É um problema mecânico e que, se não for corrigido a mecânica, não vai resolver o problema. Então, lógico, medicina a gente sempre pensa do menos invasivo para o mais invasivo, né? Isso aí é um princípio da medicina, né? Mas tem que ter um diagnóstico correto em termos de origem da dor, né, e a deformidade óssea que causa esse problema, para daí tomar uma decisão correta. É verdade. E tem um truque importante aí, pessoal, que vale a pena citar. Essas alterações
que nós estamos falando, tanto junto à cabeça do fêmur, né, na transição entre o colo e a cabeça, como ali na bacia, nessa parte que a gente chama de acetábulo, são comuns na população. 30% a 40% das pessoas podem ter esse tipo de alteração. Isso nos mostrou até, tem um trabalho do Gali, a gente até citou isso na live dele, né? Um trabalho que foi publicado fora, muito bacana. E aí é que está a perícia do seu médico de dizer se essa alteração é que está te dando sintoma ou não. É aí que está a ciência, né? Exatamente. A importância, né? Então, o Dr. Google hoje em dia não é só jogar o diagnóstico no Dr. Google. Tem que colocar na mão, examinar. Né? Isso aí é muito importante ainda. Então, não é só jogar um laudo aí na internet que vocês vão ter o resultado de vocês. Precisa de um exame clínico apurado. É verdade. Por isso que eu falo isso até para tranquilizar as pessoas, porque muitas vezes as pessoas já vêm com um laudo de exame. Olha, eu tenho CAMI, eu tenho Pincer, e aí tem que operar sempre, como é que faz? Não. Vai depender do exame físico, da história, se realmente é isso que está ali causando dor ou se é outro problema. E às vezes há contribuições de problemas na coluna, ou problemas para o lado de fora do quadril, ou, enfim, uma série de patologias que podem dar dor, que parece que é de origem do quadril, mas não é do quadril, é referida, né, para o quadril. Né? Bom, tem uma coisa, vocês vão ver, pessoal, que assim, na medicina esportiva tem muita coisa relacionada ao quadril. No futebol tem, mas tem muito em outros esportes, o tênis e vários locais. E eu queria que você contasse para nós, que sempre falam disso, conta para nós o que é o labrum, onde é que é o labrum, Marcelo, como é que se faz, qual é o entendimento que tem dessa estrutura tão especial dentro do quadril. A gente ouve muito falar do menisco do joelho, né? Isso aí eu acho que todo mundo já ouviu falar alguma vez na vida. E o labrum é uma espécie de um menisco do quadril, né? Que basicamente é uma estrutura que fica na borda do encaixe da bacia. Ficaria aqui, pessoal, nessa região, na bordinha. Ele não fica enfiado lá dentro, mas fica na bordinha. Então, como se fosse um para-choque aí da articulação. Exato. Eu falo aqui, deixa eu quebrar, é como se fosse um anel de vedação, sabe? Então ele vai vedar ali, aumenta a área e permite o encaixe exato da cabeça. Só que você pode imaginar que se tiver alguma deformidade aqui ou aqui e bate, quem é que está no meio do sanduíche aqui? É o labrum, né? Então isso é importante, vocês vão ver em vários exames falar do labrum. E o labrum, volta e meia, está lesado, né? E quando está lesado, é que nem o menisco, Marcelo, tem que arrancar fora? O que tem que fazer aí? Então, na verdade, do mesmo modo que o menisco, quando você arranca um pedaço, o joelho tende a ter um desgaste mais precoce, o lábio do quadril ele também protege a articulação, né? Protege a cartilagem, e ele causa dois problemas. Ele aumenta o estresse mecânico na cartilagem e ele instabiliza a articulação, né? Então, assim, preservar ele é o desejável. Então, retirar pedaços dele, você está causando um distúrbio na articulação e que pode gerar um desgaste mais precoce. Olha aí. E como é que você vai prender ele de volta no lugar se ele está solto, hein? Se ele está machucado ali? Como é que você prende ele de volta, Marcelo? Conta qual é a mágica que você faz lá para colar ele de volta. Então, se costura ele de volta onde ele deveria estar grudado. Né? Então, você vai lá, vai ali no local e costura. Mas como é que vai costurar se tem um osso duro ali? Como é que vai ser? Então, aí se faz um orifício, se coloca uma coisa que chama âncora. Âncora. Então, é um pedacinho de algum material geralmente bioabsorvível, preso com fios, e que isso vai ficar preso dentro do osso e você, por vídeo, costura. Exato. E aí vai poder dar nozinhos, que nem se fosse nó de crochê, assim, que você atravessa a junta, dá um nozinho lá dentro, empurra ele lá para dentro e corta a rede. E aí você coloca aquela cartilagem especial chamada labrum de volta.
E já me fizeram tudo que é tipo de pergunta hoje. Uma pergunta foi o seguinte, tá, mas e, assim, sempre tem um amigo já que vem aqui me falar de cisto subcondral. O que é isso? Conta para nós o que é o cisto subcondral. O José Ornildo às vezes aparece aqui falando do cisto subcondral dele. O que é cisto subcondral, Marcelo? Conta para nós. Cisto subcondral já é um sinal que tem uma lesão de cartilagem e que já fez um buraco na cartilagem. Então, o que eu geralmente explico é que a cartilagem ela protege o osso que está embaixo e funciona como se fosse uma manta asfáltica aí na rua. Então, a gente tem líquido banhando a cartilagem, tá? Que é a mesma coisa que se fosse um buraco no asfalto num dia de chuva. Então, passa um caminhão, o que ele vai fazer? Bombear líquido para dentro da manta. No fim do dia, aquilo ali virou uma cratera. Né? Lógico, na articulação é muito mais lento, né? Um processo bem mais lento, mas é a mesma coisa. Você forma um furo na cartilagem e aquele líquido que banha a articulação ele vai formando um buraquinho dentro do osso que está embaixo da cartilagem. E dói, porque o osso dói, a cartilagem não dói. Né? O osso ele tem bastante terminação nervosa e a cartilagem não tem. Então esse que é o grande X da questão, que às vezes quando o paciente começa a sentir dores mais fortes, é que já tem lesões mais avançadas, né? Então não subestimem a sua dor, né? Não negligenciem a sua dor. Não pode negligenciar a dor. Então vocês entenderam que esse cisto subcondral é sinônimo, é igual à doença mais evoluída. E às vezes já pode ser até meio tarde demais para fazer uma artroscopia. E tem várias pessoas conhecidas aqui que eu queria cumprimentar. Tem o Dr. Paulo Mulazani, que a gente já fez até uma live juntos, né, sobre reabilitação de amputado. Tem a professora Maria Helena, conhece? Professora Maria Helena, uma professora da Unicamp, engenheira química, que tem um livro fantástico sobre PRP, nossa professora. Tem aqui, poxa, Dr. Leandro Brown, presidente da Sobramid. Tem muita gente. Eu cheguei a falar de radiofrequência aqui, Leandro Brown, para você ficar feliz. Então é o seguinte, mais uma coisa, mais um detalhe da técnica que eu queria que o pessoal fica às vezes, né, lembra dos casos que tem. Assim, às vezes, então, quando existe o destacamento do labro, começa a comer a cartilagem aqui dentro, pessoal. É aqui que começa, como se fosse um tapete, uma leiva de grama, que você começa a levantar, aquele tapete começa a descascar aqui dentro. Bom, e aí tem grande entusiasmo, muitas pessoas já perguntando, mas e aquela membrana de colágeno? Né? O pessoal já fala isso há muito tempo no joelho, estão começando a falar no quadril também. Tu acha que é um bom uso? Tu já tem alguma experiência com isso? Tu acha que faz sentido? Tu acha que não faz sentido? Qual é a tua ideia aí, doutor Marcelo Queiroz? Então, acho que o primeiro conceito é que, assim, o ideal é prevenir e atuar antes de ter uma lesão de cartilagem. Então, essa é a questão. Então, pacientes não que têm deixar chegar nisso. Tem limitação de mobilidade, tem dor na articulação, tem que ter um tratamento precoce, tá? Para evitar de ter uma lesão de cartilagem grande. Nas lesões de cartilagem maiores, aí existem uma série de critérios para se observar se ainda é um quadril que vale a pena fazer um procedimento para preservar a articulação, ou se já é uma articulação condenada e que a única solução realmente é para tipo uma cirurgia mais invasiva e que uma delas é a prótese de quadril. Né? Uhum. Essas membranas elas são uma alternativa boa para lesões focais, né? Ou seja, não é para um caso de artrose muito avançado, é para um caso de artrose em que ainda existe uma superfície, né, boa de cartilagem preservada. E eu tenho alguma experiência assim, existe uma certa dificuldade técnica em se colocar essas membranas, porque a articulação do quadril é uma articulação que o acesso é um pouquinho difícil, mas certamente ela é um artifício que ele ajuda a uma diferenciação para uma cartilagem de melhor qualidade. Porque a grande dificuldade hoje em dia é a gente restaurar a cartilagem do quadril para uma cartilagem que seja próxima da cartilagem original. Né? Então é aí que está o grande avanço no futuro em termos de terapias que preservam a articulação. Muito legal. Ó, o Lucas disse que fez artroscopia comigo e está super bem. Muito obrigado, Lucas, por encher a bola do teu amigo aqui. Isso aí também
como tu disseste, tem que pegar os casos mais para o começo. Os casos que estão mais para o fim, eu fico até com receio de indicar, porque às vezes você está num caso de limite e não sabe, né? Então, ó, a Valda diz que sente uma dor horrível no quadril e gostaria de saber qual é o melhor exame a se fazer. Deixa aqui, ó, essa eu respondo. O melhor exame, dona Valda, é o exame físico. O seu médico vai lhe examinar e vai lhe dizer, às vezes com raio-x você já mata a charada, às vezes precisa de uma tomo, às vezes precisa de uma ressonância, às vezes precisa de um exame de sangue para saber se é uma doença reumática. Então vai depender, né, Marcelo? Acho que é por aí, né? Sem dúvida. Precisa primeiro o diagnóstico, depois o exame, né? Exato. E aí você, conversando com o seu bom médico, vai chegar à conclusão do problema qual é. E tem muita coisa que pode ser feita, viu, Valda? Não se desespere. Ó, o Davi, o que vocês acham do tratamento conservador em casos de lesão labral? Ali está laboral, mas é labral. Paciente com dor em abdução e rotação interna, paciente atleta. E aí? O que você acha, Marcelo? Ouviu a pergunta? Quando o Davi, eu conversei com ele agora há pouco, parabéns, Davi. Tá esperando um segundo filho aí, vamos ver o que espera ele. Então, eu acho que existe um espectro muito grande, Davi, de causas de lesão labral. Então, a primeira coisa é ver o que causou essa lesão labral. Porque existe desde pacientes em que não tem deformidade, que tem uma hiperfrouxidão capsulo-ligamentar importante, que esses pacientes podem ter lesão labral, até pacientes que têm uma lesão, uma deformidade óssea muito grande. Então, assim, de modo geral, eu acho que pacientes que têm deformidade pequena e hiperfrouxidão costumam ir muito bem com tratamento clínico. Pacientes que têm deformidade óssea muito grande, eles melhoram com o tratamento clínico, mas isso não se sustenta, né? Então, em algum momento, acaba tendo que fazer cirurgia. Mas o tratamento clínico ele é uma ferramenta assim, tão importante quanto a cirurgia para o sucesso do tratamento. Não tem dúvida, né? Antes ou depois, né, do procedimento, você tem que ter uma boa pegada na reabilitação, né, Marcelo? Bom, aqui o pessoal já te mandando beijo, aqui, amigo de infância, o pessoal gosta muito de ti, ó. Eu vou conta para nós quais são assim, que pessoas, que populações, né? Que pessoas que costumam ter esse tipo de problema de impacto. É homem, é mulher, quais são as características, as idades, esse tipo de coisa. Conta aí para o pessoal ficar esperto e pegar o máximo que puder de conhecimento dessa live. Então, pacientes, a grande maioria aí de 20 a 40, 50 anos de idade. 20 a 40, olha aí, pessoal. Homem ou mulher? Os dois, né? Mas pacientes que têm limitação de mobilidade é mais frequentemente homem. Homem jovem. Homem jovem que não tem doença nenhuma, sabe? Pois eles têm essa. O homem não tem doença, mas isso o homem jovem tem. Impacto femoroacetabular, em geral, com essa deformidade na cabeça do fêmur, né? Que é o que tu manifestasse, essa dificuldade de alongamento, que não é dificuldade de alongamento, é impacto, é um bloqueio ósseo ali, pessoal. E o que mais, doutor Marcelo? Mulher também tem? E a dor é geralmente na região anterior do quadril, mas ela pode irradiar para a lateral e pode irradiar para a posterior, né? Mas geralmente é uma dor que irradia para a região anterior e para a virilha. E tem como saber se essa dor é do impacto mesmo ou tem outra origem, algum teste, alguma coisa? A primeira coisa é exame clínico, né? Então, acho que o exame clínico ele já mata a grande maioria dos diagnósticos, né? Depois, o exame de imagem, às vezes o que se tem que fazer é algum tipo de teste diagnóstico em que se injeta anestésico dentro da articulação para tirar dúvida, tá? Mas eu diria que a grande maioria dos casos, o exame físico e exame de imagem, eles esclarecem o diagnóstico. Já resolve bem. Se persiste a dúvida, eu vou ressaltar o que o Dr. Marcelo diz, você pode simplesmente ir botar um pouquinho de anestésico. Hoje já se faz isso também no consultório, com auxílio de ecografia, né? Mas pode ser feito também no hospital, junto com um aparelho de raio-x. Enfim, cada médico vai ter a sua preferência. Vocês entendam isso, né, pessoal? Cada médico vai ter a sua
sua proficiência e os seus agrados, o que gosta de fazer, o que acha que funciona melhor, né? Enfim, e nas mulheres, como é que costuma ser a manifestação, doutor Marcelo? Então, as mulheres, elas também têm um espectro grande, porque mulher tem mais questão da hiperfrouxidão cápsulo-ligamentar, então isso é uma coisa que tem que estar muito atento. Mulheres que adoram fazer yoga, né, pilates, ou então que começam a aumentar um pouquinho a atividade física, começam a ter dor na região anterior do quadril, tá? Ou talvez, às vezes, um pouquinho mais velhas, 40 anos de idade. Então é um pouquinho diferente aí da questão dos homens. Mas a questão de deformidade e frouxidão pode estar presente em ambos, né? Então não tem uma especificidade tão grande. Isso. Nas mulheres, às vezes, o que acontece é que essa parte é mais saliente. Opa, meu quadril aqui está desabando. Mas essa parte é mais saliente, é mais comum nas mulheres ter alterações na bacia e nos homens, às vezes, mais na cabeça, né? Mas a forma mais comum é mista, é ter os dois, na verdade. Mas vale essa lembrança, né? O Guilherme Matevi disse aqui que ele teve impacto aos 18 anos, que eu já operei ele, e ele não só teve impacto, ele teve um outro problema até maior, e agora está bem, anda de mountain bike. Parabéns, Guilherme, pela tua dedicação. E a Sidneia já está te lançando aqui, ó. Ó, o doutor André gostaria muito de consultar com você. Pô, eu também gostaria que você viesse, Sidneia, mas infelizmente está em outro estado. Pô, o doutor Marcelo, ó, já tá querendo consultar contigo. Será que eu teria acesso ao doutor Marcelo com uma segunda opinião? Sem dúvida. Viu que bacana? Ó, passo por dores indescritíveis. Então é importante consultar. E se eu pudesse recomendar, recomendo sim o doutor Marcelo. Ele está em São Paulo, né? Só para lembrar, né? Então você procura. Tu tem site, essas coisas, ou nem isso, Marcelo? Eu não tenho nada, eu fujo das mídias sociais. Fugia. Hoje eu trouxe. Isso que eu digo. Não fuja, Marcelo. O povo quer te conhecer. Sidneia é um grande médico da Sociedade Brasileira do Quadril, a qual eu pertenço, ele também, mas ele é presidente dessa parte preservadora, do Comitê de Cirurgia Preservadora, então endosso claramente, vá consultar com ele, né? Meu quadril ficou espetacular com as mãos do Dr. Marcelo. Parabéns. Aí é fantástico, né? Aqui, se a gente ficar lendo tudo aqui, vai dar só elogio para o Marcelo, e aí também o canal da artrose fica por baixo, aí não vai dar. Brincadeiras à parte, eu relembro a vocês que todo esse conteúdo é gratuito, vai estar lá para sempre no canal da artrose. Se você não sabe onde vai no YouTube. Canal da artrose, vai encontrar esse aqui que você fala, vai encontrar o Marcelo debutando no canal da artrose, vai ficar lá tudo guardado para você. Bom, artroscopia de quadril é só para tratar impacto fêmuro-acetabular ou tem outras doenças, outras patologias que também podem ser tratadas, doutor Marcelo Queiroz? Então, a artroscopia, como a gente conversou, é colocar uma câmera dentro da articulação. Então, na verdade, tudo que você tiver dúvida quanto ao diagnóstico ou precisar de um acesso minimamente invasivo, ele pode ser feito por artroscopia. Tá? Então, desde tratar, por exemplo, quadros infecciosos, em que você quer colocar uma câmera e tratar uma infecção, tirar fragmentos, né? Tumores benignos da articulação, enfim, tem um espectro bem amplo de problemas que podem ser tratados. E tem outras coisas, por exemplo, que a gente cada vez tem tratado mais, inflamações na lateral do quadril, né? Nessa região aqui, que a gente chama de... Esse é o fêmur, pessoal. A gente chama de grande trocânter. Vocês sabem, eu sou entusiasta das ondas de choque. Acho que várias patologias. Nós estamos, Marcelo, pensando em fazer até um estudo conjunto sobre outras técnicas regenerativas no país, né? Plasma rico em plaquetas. A gente tem conversado sobre isso, pode ajudar muito. Mas existe também a alternativa cirúrgica, né? Ou seja, em que se existe um arrancamento do tendão, é possível costurá-lo de volta, não é? Por artroscopia, ou fazer a limpeza da bursa,
ou o ressalto, né, que às vezes acontece, né, que as pessoas vêm procurando que o quadril desloca do lugar. Não é que o quadril desloque, a fáscia que recobre ele é que faz um ressalto. São alternativas, né, Marcelo? Sem dúvida. Então, assim, essas tendinites e bursites, que são chamadas, né, da lateral do quadril, é importante frisar que, na verdade, a grande maioria delas melhora com o tratamento clínico. Tá? Então, a grande maioria dos bursites e tendinites são por conta de desequilíbrios musculares ou por fatores aí locais em que o tratamento clínico melhora. E aí, como eu disse, a gente pensando do menos invasivo para o mais invasivo, tem essas outras ferramentas que podem ser utilizadas na falta de um tratamento clínico menos invasivo. Né? Quando tem um rompimento de um tendão, por exemplo, dependendo do rompimento, né, o quadril ele é diferente do ombro. O ombro é um tendão pequenininho, estreito, em que pequenos rompimentos eles já causam uma alteração funcional grande ou que tem um risco de progressão muito rápido. Né? O quadril é um pouquinho diferente. Então é uma área aí que ainda está em desenvolvimento, mas os resultados, eles, quando bem indicados, são muito bons e promissores. Muito bacana. A Karen Cataoca nos segue desde a live com o Gilson Xato sobre cervicalgia, muito legal. A Vera Lúcia diz que já está no canal da Artrose. Eu sei, Vera Lúcia, você é um anjo de nos seguir aqui, tem hérnia de disco. E a Valda Freire gostaria muito que tivesse um médico igual ao senhor, doutora. Muito obrigado, querido. Nós estamos longe, mas próximos através do canal da Artrose. E eu quero saber, assim, é possível, e qual é a tua experiência, doutor Marcelo Queiroz, de através de artroscopia ou usando a endoscopia, olhar o ciático atrás do quadril? Então, isso foi uma técnica que surgiu diante da frustração do tratamento das ciatalgias, né? Então, surgiu há em torno de 10 anos atrás, e teve um médico americano que era entusiasta muito grande, né? E que isso foi se vendo ao longo do tempo, que primeiro se começou, como toda nova tecnologia, se adota de forma mais ampla, depois ao longo do tempo vai se estreitando, vai se achando lugar, né, para isso, né? o local, as indicações mais precisas para ter um resultado bom. Né? Hoje em dia eu acho que as indicações estão muito bem definidas e estão mais estreitas, então eu acho que não é para todo caso. Antigamente se indicava a exploração do ciático de uma forma muito comum, e mesmo esse grupo americano que descreveu essa técnica, ele diminuiu muito o espectro de indicação. Né? Então, a ciatalgia, essas dores peritrocantéricas, ainda são uma região que demandam bastante estudo. É verdade. Então, eu pergunto, porque o grupo do Dr. Marcelo lá em São Paulo era pioneiro em investigar isso, né? Fizeram alguns casos e é sempre, você ir lá olhar o ciático é sempre uma situação que, claro, que impressiona, mas é uma situação de risco, né? E você realmente tem que ter uma indicação bem clara para poder melhorar alguma aderência. E eu vou explicar um pouco mais para vocês, pessoal, porque, em geral, a compressão do ciático, o ciático está apertado lá na coluna, por um desgaste, uma hérnia. Isso aí vai dar dor no ciático. Mas, às vezes, você vai procurar lá em cima e não acha nada. E onde é que está a compressão? Às vezes pode estar dentro da pelve, lá dentro. Alguém que tem endometriose ou teve um tumor, ou alguma coisa assim. E depois que ele sai, ele também pode estar apertado atrás. E aí você poderia ver a aderência, as bandas, tendões que comprimem. Então, isso é que seria a utilidade da artroscopia, da endoscopia, porque você já está fora da junta, né? Da endoscopia para olhar o nervo ciático. Isso começou com grande interesse, grande furor, e agora o pessoal já está achando mais a indicação correta, né? Existe artroscopia em prótese de quadril, doutor Marcelo? Existe, mas a indicação é muito limitada, né? Então, assim, eu acho que uma das principais indicações às vezes existe um tendão que fica na frente da articulação que chama o psoas, né? Que é um músculo flexor ali da articulação do quadril.
e que às vezes ele pode ficar roçando na prótese e o paciente ficar com dor. Então, uma das indicações é você fazer um cortezinho nesse tendão para parar de ter esse tipo de dor, né? Outras possíveis indicações são indicações para se observar se a prótese está solta ou não, se tem corpo livre, né? Ou mesmo para coletar material em dúvidas quanto à infecção, né? Mas eu acho que a indicação mais comum realmente é para quando o tendão do psoas está irritado pela prótese. Pela prótese, é uma alternativa. Então, até mesmo na prótese, pode ser feito em casos específicos a artroscopia, para quem está com dor, para quem está com dificuldade, enfim, conforme a avaliação do cirurgião de quadril. Bom, me conta dessa associação internacional chamada ISHA. O que é isso, hein, Marcelo? E onde é que tu te encaixa na ISHA? Bom, essa é uma história interessante que você Olha vê. que Então, legal. a ISHA, ela iniciou com uma Sociedade Internacional de Artroscopia de Quadril, tá? E ela tinha um foco específico em artroscopia. E depois, com o tempo, ela se tornou uma sociedade de preservação da articulação do quadril. Seja com artroscopia, seja com osteotomia, com terapias regenerativas, ou seja, qualquer modo de intervenção que sirva para atenuar a dor ou preservar a articulação. E esse é o escopo hoje em dia. Então, uma sociedade mundial, né? E eu atualmente sou presidente da divisão da América Latina. Eita! E Agora vocês viram o convite, porque... vê? Olha aí! E o que você talvez não saiba é que eu sou presidente da comissão de comunicação. Então, Fantástico! eles são loucos de colocar alguém que não Ué. faz parte das redes sociais. Não, ué. Agora viu que oportunidade única? Já começou. Ó, você quando for na Isha, fala lá, ó. Já fiz uma live lá com o André Cruel aí. Pois é. Então, é esse que são as ironias da vida. Muito bacana, né? Mas o importante é a gente divulgar e, enfim, essa iniciativa de tratar esses problemas do quadril que podem até evoluir para artrose depois, que pode precisar de prótese, mas antes disso acontecer, de modo conservador, sem ter que botar uma prótese, né? Bom, nós, enfim, nos conhecemos já há algum tempo e nós nos interessamos também por essa parte de cicatrização das lesões, de técnicas que a gente chama enfim, regenerativas, né? Ou que pelo menos aliviam a dor, se não regeneram os tendões, né? Tu vê nisso alguma utilidade? Você acha que vai se ter em breve mais coisas aqui no país, que é super restrito com relação a técnicas? Qual é a tua impressão, doutor Marcelo Queiroz? Eu acho que isso aí se vê em todas as áreas da medicina, que na verdade essas terapias celulares, né, que estão se desenvolvendo, realmente eles já têm e vão ter um espaço cada vez maior na medicina, né, porque são terapias pouco invasivas, em que elas, dependendo da indicação, podem ter um efeito interessante. É lógico que tudo depende de estudos, né, de comprovar o risco-benefício, mas determinadas práticas aí, mesmo ainda não tendo sido aprovadas aqui no país, elas estão sendo bastante estudadas ao redor do mundo e têm tido resultados bastante promissores. Não tem dúvida. Então, enfim, técnicas como ácido hialurônico, como a dextrose, plasma rico em plaquetas, né, que a gente luta junto ao Conselho Federal de Medicina para que se torne uma prática comum, né, para os médicos, como é para os dentistas, como é para outras profissões, mas sempre para nós sempre tem um debate longo, né, doutor Marcelo? Na medicina o debate é sempre longo e tem que ser assim, né, para que a gente possa oferecer qualidade e segurança aos pacientes. E a gente já debateu muito, porque existe, por exemplo, essas inflamações no quadril, na lateral, bursite, por exemplo. Tem um trabalho muito bom que mostra que o PRP pode ajudar, né? Pessoas que têm inflamações crônicas no tendão, glúteo médio, que se confundem com bursite, pode melhorar com o PRP, né? Inclusive, tu tem contato com esse pessoal lá na Austrália, né? Tu conhece essa turma lá, Marcelo? Sim, bastante. Então,
só para explicar para o pessoal. Então, o tendão ele tem um problema, que ele tem muito pouco vasos sanguíneos na superfície dele. E o que leva à regeneração ou tratar a inflamação dos tecidos é o sangue. Então, tecidos que têm pouco sangue, como a cartilagem, né, como os tendões, eles têm um potencial de regeneração muito pequeno. Tá? Então, técnicas em que você consiga aumentar a vascularização ou levar fatores anti-inflamatórios ou regenerativos para esses tecidos, eles podem ajudar em casos em que o tecido não está dando conta, né? Então, é você tentar potencializar a capacidade de reparo que o próprio organismo tem, né? Tentando direcionar esse processo inflamatório no sentido de cicatrizar ou, às vezes, né, regenerar. Regenerar, raras vezes se vê, às vezes se consegue cicatrizar, e se não consegue cicatrizar, pelo menos melhorar a dor, né? Eu acho que é um pouco isso a nossa busca, a própria Isha procura isso, né? melhorar a qualidade de vida do paciente, né? Essa é a questão. Para o paciente, o que interessa é alívio de dor, né? Melhora da função. Então, é isso que interessa. Se em nível microscópico não se conseguiu uma regeneração 100% do tecido, não é isso exatamente que vai determinar o resultado do tratamento. O que interessa é alívio de dor e melhora de função. Exatamente. Essa é a busca, né, que se tem agora na ortopedia contemporânea, né, e para tentar evoluir nesse sentido. Vou fugir um pouquinho da artroscopia, mas vou me manter na parte da preservação. Qual é teu entendimento e as perspectivas sobre a necrose avascular do quadril? Você acha que a artroscopia se justifica nesses casos? Tu acha que não? Tu acha que é sempre prótese? Tem alguma saída que não seja prótese para esses casos? Eu acho que explica um pouquinho para o povo o que é aí necrose avascular e como é que tu vê se tem alguma saída biológica para isso. Então, primeiro, necrose, o que é exatamente? Então, tem vasos sanguíneos que eles irrigam a cabeça do fêmur, e a cabeça do fêmur, ela tem uma parte mineral, que é o osso, e tem células que habitam esse osso. Tá? Então, a falta de uma irrigação temporária da cabeça do fêmur, ela mata as células em determinada região. E só sobra o esqueleto ósseo. Tá? E isso pode ter dois caminhos. Um caminho que o corpo, enquanto ele está regenerando aquela região e reabitando por células, a força do corpo e da musculatura ela não deforma essa região, e aí o corpo volta, isso aí regenera e volta ao normal a cabeça do fêmur, ou então, durante esse processo de regeneração, aquela cabeça ela acaba deformando, e aí ela vai evoluir para um quadro de desgaste, de artrose desse quadril. Tá? Então, assim, o problema é que é uma doença... primeiro que ela assim, é uma doença muito traiçoeira, muito multifacetada e não resolvida. Então, do ponto de vista técnico, a gente tem um pouquinho de dificuldade de prever a evolução, né, de todos os casos. E o segundo, de mesmo atuando, você conseguir ter resultados muito bons para preservar a articulação, né? Quando se fala em regeneração, é óbvio que o ideal seria o quê? Você injetar ou fazer algum tipo de técnica que você recuperasse o tecido que ele foi necrosado, né, que foi degenerado, de modo que você impedisse essa progressão para um quadro de desgaste. Tá? E aí que entra essa parte da terapia regenerativa e que existem resultados aí na literatura que dão suporte para determinadas técnicas, tá? Em relação à artroscopia, eu vejo de forma muito limitada, porque é uma técnica que, se você for para avaliar fratura subcondral, a tomografia já é um método de imagem que ele é bom para avaliar a fratura subcondral, então não vejo muito benefício em relação a isso. A osteonecrose, ela cursa muito com sinovite, então isso sim é uma indicação de artroscopia, que o tratamento da sinovite melhora bastante os sintomas, tá? Então tem casos de necrose que você pode fazer uma sinovectomia
em conjunto, né, que pode melhorar bastante o diagnóstico. Mas o que é importante para quem está assistindo é que a gente volta naquela conversa do início. O importante é o diagnóstico correto, porque a partir do momento que você deformou a cabeça, ou teve uma fratura que deformou a cabeça, não tem terapia que vai regenerar essa cabeça. Tá? Aí o tratamento é para prótese mesmo. É verdade. Eu quero só ressaltar ao pessoal, necrose é essa forma de alteração na circulação na cabeça do fêmur, né? Vai por dentro, vou trazer aqui de novo. E aí o que acontece? Essas alterações que o doutor Marcelo contou, né? Em que pode haver um achatamento aqui da cabeça e aí vai ficar irregular, vai para a artrose. O que se pensa é que existe a possibilidade de você usar células com capacidade de reparo, que você tira da parte de trás aqui da bacia, onde elas moram, concentra elas e coloca junto aqui a cabeça e elas podem reabitar ali e melhorar. Tem um cirurgião francês que faz bastante isso, né? Tem um cirurgião brasileiro que faz bastante isso, né? Que é o Gildas Daltro. E porque as causas principais de necrose vão ser a própria, enfim, alcoolismo, mas muito comum uso de corticoide, né, para tratamentos médicos, e existem doenças da hemoglobina. Tem certas pessoas que têm anemia falciforme, por exemplo, que pode, um tipo especial de anemia, gente, que pode dar esse tipo de necrose. E na Bahia tem, na Universidade Federal lá da Bahia, tem essa técnica, né, de células que fazem essa cicatrização. Acho que é isso aí, né, Marcelo? Exatamente. Mas quando está desabado, desabou, pessoal. Aí virou prótese e aí não tem mais conversa. Pessoal, é o seguinte, estamos chegando no final da live. Quer fazer mais alguma declaração nessa tua primeira fantástica live, doutor Marcelo Queiroz? Não, te agradecer, André. Certamente hoje minha presença digital eu acho que triplicou, porque eu não tenho nada gravado, Já nunca tem participei agora? de nada, Fugia das redes sociais. Agora tudo vai ficar gravado no canal da Artrose. Se você não sabe onde é o canal da Artrose, eu conto para vocês, é no YouTube. Entra no YouTube. Você sabe onde é o YouTube? Pois é, vai lá. Canal da Artrose vai me encontrar, vai encontrar o Dr. Marcelo Queiroz. Ave raríssima na internet. Vai lá e vai ter todo esse nosso bate-papo gravado, de graça e para sempre. Quem se interessar por artrose, eu tenho até um e-book, pessoal. Vocês me mandam um direct aqui no Instagram que eu mando para vocês. E eu acho que é isso aí. Eu te agradeço demais, viu, o teu desprendimento de vir aqui falar conosco sobre esse tópico tão interessante que é a artroscopia de quadril, Marcelo. Não, eu te dar os parabéns, porque eu acho que educação em saúde é uma coisa extremamente importante e a produção de conteúdo de qualidade, né, é uma coisa que eu acho que vai ajudar muita gente. Né? Então tem muita gente que a gente sente aí pelo que fala que está completamente perdido. Então algumas palavras que podem parecer uma bobagem pode ajudar bastante gente. É verdade. E eu quero dizer, dar esse registro adicional, que isso está no Código de Ética Médica, que é papel do médico educar a população. Então, seguimos na nossa senda. Eu te agradeço demais, Marcelo, por ter topado essa aí. Muito obrigado. E faça muitas mais lives, por favor, que vai ser muito bacana. O povo quer saber de você. Parabéns, André. Muito obrigado, meus amigos. Eu vou, então, encerrando aqui a nossa live, antes que caia. Semana que vem eu vou fazer uma live diferente, em que vai ser só eu e vocês. Vocês fazem as perguntas, eu respondo e vocês aparecem na telinha aí. Então, ponha o seu smoke, o seu vestido, e nós vamos conversar por 1 hora. Vocês vão fazer perguntas sobre a artrose e eu vou responder e vou botar vocês na telinha a fazer as perguntas para nós e conversar por 1 hora inteira na live da segunda-feira, às 19h15. Um forte abraço a todos. Agora nós encerramos aqui